Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje daremos início ao conteúdo de língua portuguesa através das plataformas digitais e estudaremos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos lá? O que é um pronome? Como o próprio nome diz, pronome é um termo que está em função de um nome, e esse nome, ele é um substantivo. Os pronomes têm uma função muito importante dentro da construção de um texto. Eles vão evitar a repetição de termos que já foram citados anteriormente, contribuindo assim para que a leitura do meu texto ocorra de forma mais clara, de forma mais precisa. Dessa forma, podemos conceituar pronome como uma palavra que acompanha, substitui ou retoma um substantivo que já foi citado anteriormente. Vamos aos exemplos? Minha primeira frase diz assim: Maria comprou um carro novo, mas Maria teve que vender o carro em seguida. O que eu posso perceber aqui? Ocorre a repetição de dois substantivos em um espaço muito curto de tempo. Quais são esses substantivos? Maria e carro. E como que eu posso evitar essa repetição? Utilizando pronomes. Vamos ao segundo exemplo, que contém a reescritura da frase. Maria comprou um carro novo, mas ela teve que vendê-lo em seguida. Pessoal, ela quem? Maria. Teve que vendê-lo. Vender o quê? O carro. Como nós podemos perceber, quando eu já passei informações anteriormente ao meu leitor, quando eu já estabeleci os meus referentes, eu não preciso fazer a repetição desses termos. Eu posso utilizar mecanismos de coesão, que no caso são os pronomes, e fazer a retomada desses termos, informando ao meu leitor a quem ou ao que eu estou me referindo. Dentro dos pronomes que estudaremos hoje, nós temos aqui os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E o que nós podemos perceber? A minha quantidade de pronomes oblíquos é bem maior que a minha quantidade de pronomes retos. Mas qual que é a boa notícia? Vocês precisam saber de cor quem são os pronomes pessoais do caso reto. E por quê? Porque os pronomes oblíquos farão uma referência a um dos pronomes retos. Então, através de uma análise de contexto, facilmente você chega a que pessoa do discurso o pronome oblíquo está se referindo. Então, é muito importante que vocês saibam que o eu é um pronome de primeira pessoa do singular, que o tu é um pronome de segunda pessoa do singular, ele ou ela são pronomes de terceira pessoa do singular. O nós é um pronome de primeira pessoa do plural, o vós é um pronome de segunda pessoa do plural, e o eles ou elas correspondem à terceira pessoa do plural. Vamos analisar o contexto agora e identificar a quem o pronome oblíquo se refere? Se eu falo assim, Maria me emprestou uma caneta. Nesta frase eu tenho o pronome oblíquo me. Pessoal, ela me emprestou. Esse me refere-se a quem? Ao eu. Se o eu é um pronome de primeira pessoa do singular, o me também será um pronome de primeira pessoa do singular. O me sempre fará referência ao eu. Ele não pode se referir ao tu, ao nós, ao eles e assim por diante. Vou dar um segundo exemplo. Se eu falo assim, meu pai viajou comigo. Esse comigo refere-se a quem? Novamente se refere ao eu. Então temos aí pronomes de primeira pessoa do singular. Mas se eu falo, Maria fez o trabalho conosco. Pessoal, esse conosco agora faz uma referência a quem? Ao nós. Então temos aí pronomes de primeira pessoa do plural. Ainda dentro da classificação dos pronomes retos e dos pronomes oblíquos, é preciso identificá-los dentro de uma frase, quem é pronome reto e quem é pronome oblíquo. E como que isso ocorre? Um pronome só será classificado como pronome pessoal do caso reto se esse pronome ocupar a função, o papel de sujeito da frase em que está inserido. Se esse pronome estiver apenas complementando uma informação, então ele será classificado como um pronome oblíquo. Vamos analisar os exemplos. Ela não veio trabalhar hoje. Pessoal, quem que não veio trabalhar hoje? Ela. Ela é um pronome e esse pronome é o sujeito da minha frase. Quando o pronome ocupa a função de sujeito, estamos diante aí de um pronome pessoal do caso reto. Segundo exemplo, João trabalha com ela. Pessoal, quem que trabalha com ela? O João. Eu já identifiquei o meu sujeito e ele não é um pronome, ele é um substantivo. Então, o pronome ela, que está inserido aqui na frase, ele apenas complementa uma informação. Se o pronome complementa uma informação, ele será classificado como um pronome oblíquo. Terceiro exemplo,
Ele fez tudo o que podia por ela. Agora eu tenho dois pronomes em uma mesma frase. Vamos analisá-los. Quem fez tudo o que podia por ela? Ele. Ele é um pronome e ele é o sujeito da minha frase. Então, ele será classificado como um pronome pessoal do caso reto. E o ela, que está aqui no final da minha frase, que também é um pronome, mas ele não é o meu sujeito, ele apenas complementa uma informação, será classificado como um pronome oblíquo. Dentro ainda da classificação dos pronomes oblíquos, eles podem ser classificados como átonos e tônicos. Isso está relacionado à tonicidade do pronome mesmo. Mas o que é importante, o que é relevante para nós aqui? Sabermos que os pronomes oblíquos átonos são utilizados sem preposição e que os pronomes oblíquos tônicos são utilizados com preposição. Novamente, não há necessidade de vocês ficarem desesperados tentando decorar quem é átono e quem é tônico. Mais importante do que você decorar é você saber analisar o contexto para chegar à classificação correta do pronome. Esse conhecimento de átono e tônico, ele vem com o tempo, com a prática. Então, vamos analisar o contexto aqui para descobrir a classificação. Primeiro exemplo. Pedro a viu passeando no shopping. Eu tenho aqui nesta frase um pronome oblíquo a. Pessoal, o que eu tenho antes deste pronome oblíquo? Eu tenho um substantivo Pedro. Se o meu pronome não está precedido de preposição, então eu tenho aqui um pronome oblíquo átono. Vamos ao segundo exemplo. Comprei um caderno para mim. Temos aqui o pronome oblíquo mim. E o que eu tenho antes desse pronome? Eu tenho aqui a preposição essencial para. Se o meu pronome está precedido de uma preposição, logo ele será um pronome oblíquo tônico. Quero chamar a atenção para vocês para alguns pronomes aqui. Pronome comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. O que ocorre? Houve uma contração da preposição com o pronome e eles tornaram-se uma só palavra. Mas esses pronomes, eles são classificados como pronomes oblíquos tônicos. Vamos lá, a preposição com mais eu é igual a comigo, com mais tu, contigo, com mais ele ou ela, consigo, com mais nós, conosco e com mais vós, convosco. Como nós podemos perceber aqui, a preposição e o pronome, eles são utilizados de forma simultânea. Então, esses pronomes, eles sempre serão classificados como pronomes oblíquos tônicos. Isso é muito importante que vocês não esqueçam. Vou chamar a atenção aqui para vocês também para alguns casos dos pronomes oblíquos, que são o quê? Verbos terminados em R, em S ou em Z. Quando vocês forem utilizar verbos com essas terminações, os pronomes oblíquos o, a, os, as, assumirão as formas lo, lá, los, las, e as terminações desses verbos serão retiradas. O que seriam as terminações? Essas letras, R, S ou Z. Vou exemplificar para vocês aqui. Se eu falo vender a casa, tenho aqui um verbo terminado em R. Vender a casa é a mesma coisa que vendê-la. Então, eu suprimi a letra R do meu verbo e o pronome a assumiu a forma lá. Segundo exemplo, fiz o dever. Tenho aqui um verbo terminado em Z. Novamente, eu vou suprimir essa letra Z e fiz o dever é a mesma coisa que filo. Terceiro exemplo, quis a sobremesa. Tenho aqui um verbo terminado em S. Então, nós vamos retirar essa letra S e quis a sobremesa é a mesma coisa que quila. Tem alguns outros casos também que eu preciso chamar a atenção de vocês. Verbos nasalizados, né? Verbos terminados em M, ão e on. Os pronomes o, a, os, as assumirão as formas no, na, nos, nas. Porém, as terminações destes verbos, elas serão mantidas, elas não serão suprimidas, ok? Vamos exemplificar. Eles fizeram o dever. Tenho aqui um verbo que termina com a letra M. Então, eles fizeram o dever é a mesma coisa que eles fizeram no. Segundo exemplo, ele compõe músicas. Vamos lá, ele compõe músicas é a mesma coisa que ele compõe nas. Por que eu usei o pronome no plural? Porque o termo com que o pronome concorda, que é músicas, está no plural. Então, eu preciso fazer essa concordância, ok?
Elas compraram, elas comprarão os carros. Elas comprarão nos. Novamente, o termo com que o meu pronome concorda está no plural, então este pronome ele tem que ficar no plural. Bom, por hoje concluímos. Muita saudade, espero vê-los em breve e até a próxima aula.